Olá, sou o Lucas Montanari, sou professor e idealizador do Consciência Saúde, uma escola de alimentação funcional e probióticos naturais. E a gente trabalha por uma linha de saúde intestinal, né? A gente acredita numa grande frase do nosso mestre Hipócrates, que já dizia, claro, faça do teu alimento o seu remédio o seu alimento, né? Então trazer a alimentação para a gente trazer o equilíbrio, a vitalidade, a saúde na vida. E uma outra frase dele que chama toda doença começa no intestino. Olha que interessante, né? Mais de quase 2.500 anos atrás já tinha o grande pai da medicina ocidental falando a respeito de uma reeducação alimentar e de uma saúde intestinal equilibrada para cura de quase todos os males, né, do corpo. E recentemente que vem surgindo mais pesquisas a cada dia a respeito dos benefícios mesmo, dos probióticos, né, de um equilíbrio intestinal para o equilíbrio da vida, que é o grande tema dessa palestra para o Conan, né, gravei especialmente aqui para o Conan mesmo, e que é equilibrando a vida através da saúde intestinal, né? Eu trouxe aqui alguns livros, algumas recomendações de estudos, que também vocês podem acessar o nosso site, conscienciasaude.com.br, lá tem uma aba Recomendamos, que você consegue acessar links de vídeos, documentários, e também tem uma lista completa de livros lá, bem legal para a gente dar uma continuidade do estudo além dessa palestra também, e que a gente consiga trazer mais desse conhecimento para a vida, mesmo para a gente ter mais esse equilíbrio na vida, em todos os campos da vida, né? Não só, às vezes, uma saúde física, mas uma saúde mental também, inclusive até uma saúde em todos os campos da vida, né? Uma prosperidade nos relacionamentos, uma saúde de prosperidade, uma saúde e um equilíbrio, né, da vida como um todo, para a gente ser mais feliz mesmo. Que é o grande lance da vida, né? Veja, a gente ter mais paz, ter mais felicidade. Tem um livro bem legal, eu não trouxe ele aqui, mas que é O Lugar de Médico na Cozinha, o grande Dr. Alberto Peribanês Gonzalez, né? Um salve aí para o Dr. Alberto. Tem um capítulo que ele diz que a paz é intestinal. E olha que interessante, né? Às vezes a gente buscando paz em tantas coisas, às vezes materiais, em compras, enfim, aquisições e tal. E ele já falando ali, né, um grande médico, um doutorado na Alemanha e tudo, falando que a paz é intestinal, né? Hipócrates dizendo, toda doença começa no intestino. E quando a gente fica desequilibrado, fica doente, a gente acaba saindo um pouco desse equilíbrio, né? Dessa paz, assim. Então, a ideia aqui é trazer esse conhecimento para o dia a dia, de uma forma bem prática mesmo, a gente ter mais esse equilíbrio, ter mais essa felicidade e transmitir esse conhecimento para o próximo o máximo possível, colocar em prática mesmo, não só assistir e falar eu sei, mas eu sei e eu consigo fazer também. E vamos começar falando um pouco a respeito do intestino, né, que muitas vezes a gente pensa que ele, bom, é um órgão onde a gente vai lá e onde saem as fezes, né? A gente absorve alguns nutrientes, absorve água e tudo mais, mas tem um estudo já bem aprofundado, de alguns livros também já dizendo e trazendo esse termo do intestino ser o nosso segundo cérebro, né? Ele é o segundo órgão que mais tem neurônio no corpo. São trilhões de neurônios ali, só perdendo para o cérebro mesmo, né? Então o nosso sistema nervoso está ali, a produção de neurotransmissores, de comunicação do corpo, né? A gente precisa de comunicação para a produção de, por exemplo, de anticorpos, para a gente ter um equilíbrio da nossa fisiologia toda, né? Então, nos cabeça a gente pensa o que a gente fez ontem, pensa nas pessoas que a gente tem saudade, a gente pensa o que a gente vai fazer amanhã, nos nossos projetos, isso tudo a gente pensa bem no nosso sistema nervoso central aqui, mas como digerir certo alimento que a gente acabou de ingerir, que tem uma certa quantidade específica de carboidratos que vão precisar de produção de saliva e chegar no estômago e ter um suco gástrico e tal. Quem que pensa tudo isso? Imagina, a gente já pensa, a gente fica doido de tanto de coisa que a gente pensa na vida, na cabeça, né? Então a gente tem um outro cérebro pensando pela gente em todos esses mecanismos do corpo. E ele estando em equilíbrio, ele consegue pensar com equilíbrio. E o nosso corpo, nossa fisiologia se mantém em equilíbrio, né? Então, em grande parte do nosso sistema imunológico
está ligado com nossa saúde intestinal, isso assim, várias comprovações, vários artigos aí acadêmicos mostrando essa ligação mesmo, né, de uma boa imunidade com um bom equilíbrio intestinal. Tem um doutor, chama Dr. Elion Povo, ele escreveu um livro, chama O Cérebro Desconhecido. Ele é um médico ortomolecular, um livro que vale bem a pena, um livro bem resumido, bem acessível de se ler, para quem também não é da área científica, assim, de saúde e tudo mais, mas ele diz aqui que como o sistema digestivo afeta nossas emoções, regula a nossa imunidade e funciona como um órgão inteligente. Ele diz aqui que mais de 80% da imunidade está ligado com o intestino. E a gente tem a produção dos linfócitos T ali que originam diversos anticorpos, né? E as próprias bactérias, leveduras que moram ali, as vivas, né, do bem, que a gente tem algumas às vezes que não são boas, mas quando a gente está num equilíbrio, a gente está cheio ali de bactérias e leveduras do bem que produzem até os próprios antibióticos que vão combater micro-organismos invasores, patogênicos e tudo mais. Então é o nosso grande exército, nossa linha de frente, né? Então não só está ligado com a produção de anticorpos que vão nos defender, mas é um grande lar de bactérias e leveduras que vão também fazer esse combate, né, aos micro-organismos invasores e trazer mais resistência para nós, né? A gente vive num mundo que cada dia com mais bactérias mais poderosas, enfim, vírus e outros micro-organismos que às vezes derrubam mesmo a pessoa, que se ela não tiver com o intestino em ordem, fica uma coisinha atrás da outra, recorrente, às vezes fica resfriadinho aqui, aí fica gripado, aí fica com isso, fica com aquilo, aí aparece uma coisa, aparece outra. Vamos dar uma atenção para o intestino. Vamos dar uma atenção para o intestino, que segundo grandes médicos, inclusive o grande pai da medicina ocidental, falando aí, toda doença começa no intestino. Então vou buscar esse equilíbrio, buscar essa informação para trazer esse equilíbrio de uma forma fácil, prática, econômica, né? Falar em facilidade, em praticidade, economia hoje em dia é uma coisa muito boa, né? Então tem vários alimentos que vão trazer esse equilíbrio, várias bebidas que vão trazer também esse equilíbrio que cada dia mais só crescem, né? Inclusive no mercado, mas também na produção artesanal, né? O seu conhecimento da produção artesanal está tendo um resgate muito bonito e muito valioso para a humanidade mesmo, dos fermentados, né? Os fermentados em tanto as bebidas quanto os alimentos, os fermentados do bem, que a gente tem diversos, a fermentação mesmo em si, né? Ela vem de muitos e muitos anos e no grande início foi legal porque as coisas fermentam naturalmente, né? Selvagemmente, enfim, de uma forma natural. E em grandes estocagens de alimento, antigamente, acabava vindo um fungo ou uma bactéria, alguma coisa assim, e começava a fermentar o alimento. E quando a pessoa chegava lá no estoque, estava tudo fermentado e tal, falava, putz, pegamos aqui essa soja, enrolamos na palha de arroz e estava guardando aqui no cantinho e tal, de repente, pum, fui olhar, nossa, saiu um missô aí, né? Então um natô, um tempê, enfim, tem os fermentados orientais, eles são muito bons em fermentações, são muito bons em saúde também, né? Então, grande parte a medicina oriental, né, indiana, chinesa, japonesa, enfim, de outros países ali do Oriente é muito poderosa e a atenção que eles têm com a alimentação também, o alto consumo de pré e probióticos já mostra, né, já demonstra aí uma das razões da longevidade mesmo dos orientais, né? Principalmente Okinawa, que é um dos lugares onde mais tem centenário no mundo, né? Então, na antiguidade os povos que consumiam fermentados, assim, alguns fermentados específicos, eles conseguiam até ter um destaque em relação a outros, porque a expectativa de vida média, até 200 anos atrás, 300 anos atrás, não era muito acima de 40 anos, 50 anos. Né? Hoje em dia a gente chega a 90, 100 anos, 110, até com alguma tranquilidade maior. Tem um livro que diz um pouco a respeito disso, que é o 10% Humano, da Lana Collin. Então, a gente tem também essa teoria bonita, né? De que, já bem estudada também, mas que para cada célula do nosso corpo a gente chega a ter 10 micro-organismos
unicelulares morando dentro da gente, né? Esses micro-organismos, eles podem ser bactérias ou vírus, enfim, mas em quantidade a gente é muito mais bactéria e vírus do que ser humano propriamente dito, né? Então, ela começa nesse livro aqui, ela diz uma parte de quando começou essa guerra contra as bactérias, né, que foi uma coisa que trouxe essa longevidade também para o ser humano, no sentido de conhecer as bactérias patogênicas, né, as infecções, saber por que que chegava lá, o médico pegava um bisturi, abria alguém para fazer né, uma cesárea, para fazer um corte, alguma coisa assim, aí via lá para estudar e sem limpar direito, né, sem esterilizar aqueles utensílios, abriam cadáveres e depois voltava lá para abrir gente viva para fazer algum procedimento, e as pessoas muitas vezes não saíam do hospital vivas, né? Então, as infecções não se conheciam, não sabiam, não tinha microscópio, essas coisas, elas não eram conhecidas. Então, quando teve esse conhecimento mesmo, desde Pasteur ali, a respeito do que causava, né, a coisa que mais matava no mundo, que eram as infecções, a gente aumentou muito a expectativa de vida humana e a gente chegou em um outro nível, né, em um outro patamar, com penicilina, antibióticos e tudo mais. Mas hoje em dia também temos uma grande indústria, temos interesses também que às vezes fogem um pouco do controle e pode chegar a prejudicar mesmo a raça humana em geral e o planeta, né, com um alto consumo às vezes inadequado de antibióticos, até de anti-inflamatórios, de antihistamínicos, inclusive de anticoncepcionais e outros antes até, que esses 4 o Elion Pova que diz aqui que são os piores antes aí, que acabam agredindo a flora intestinal, que acabam trazendo um desequilíbrio intestinal. Então, são tão populares, né, o antibiótico, anti-inflamatório, antihistamínico, anticoncepcional, tão populares, e para fazer um estudo em específico qual que é o tipo de dano que ele pode causar na flora de uma população em geral, enfim, é um estudo bem complexo ainda, mas já se sabe que esses medicamentos eles têm alguma interferência e podem causar um desequilíbrio. E também damos graças à existência deles em momentos de alta necessidade, mas hoje em dia já tem alguns profissionais, quando indicam algum desses tipos de medicamentos, indicando o consumo de pré e probióticos junto para fazer uma reposição, para trazer um reequilíbrio, né, do que possivelmente ali estaria danificando. Então, nesse livro, 10% Humano, a própria Lana Colley, uma bióloga que estava fazendo uma pesquisa com morcegos, passou por uma contaminação bacteriana, uma picada de um carrapato, e enfim, isso acabou levando ela a usar antibióticos pesados durante uns 5 anos, e o estrago que aconteceu no corpo dela, né, enfim, na saúde integral dela, que motivou ela a acabar estudando mais a fundo isso, né, esses efeitos colaterais e tudo mais. E uma parte muito interessante aqui é quando eles começam a estudar o projeto Genoma Humano e começam a tentar descobrir quantos mil genes será que o ser humano tem e tal, né, fazer aquele levantamento. E já tinha levantado, por exemplo, de pé de arroz. Então, o pé de arroz ele chega a ter 40 mil genes, né, uma pulga d'água, 30 mil genes. E aí estavam chutando lá, fizeram um bolão entre os cientistas e eles estavam chutando ali que o ser humano teria 100, 110, 120 mil, 80 mil pelo menos, né? A gente é um organismo muito mais complexo, muito mais evoluído, né? Somos seres humanos. E aí, quando finalizou o projeto Genoma Humano, descobriu que a gente tem 20 mil genes, ou seja, metade da biodiversidade de um pé de arroz, né? Biodiversidade genética de um pé de arroz. Então, a próxima vez que você vê um pé de arroz, se lembre disso, ajoelhe, se reverencie, que ele tem o dobro da biodiversidade genética de todos nós. Então, é uma coisa muito, muito doida de pensar, imagina para eles, né? Na época ali, todos aqueles cientistas e tal, e enfim, viram que a gente realmente não é só a nossa genética, né? Que a gente tem aí 90% na verdade da composição do nosso organismo, contando com esses micro-organismos que moram com a gente chega a ser nem 0,5% humano,
né? Se a gente somar a genética de todas essas bactérias, esses leveduras que moram com a gente chega a ser 0,5% humano. Então, por exemplo, transplante de fezes, né? Tem lá o ratinho gordinho que faz um transplante de fezes para um ratinho magrinho e vice-versa, e viram que a fisiologia deles muda totalmente. Então, o gordinho que recebeu as fezes do magrinho fica magrinho, o magrinho que recebeu as fezes do gordinho fica gordinho. Meio com um transplante da flora ali, né? Então, mostrando também a ligação da nossa fisiologia muitas vezes com a nossa mãe, né? Então, linhas que vão, claro que tem os hábitos, as heranças, tem a genética também, mas tem a flora que a gente herda, né? No momento de um parto natural, quando o rosto passa por um canal vaginal, né? Tá aí também uma outra grande indústria instaladíssima no Brasil, que é a indústria da cesariana, que também salva muitas vidas, salva muitas mães, muitos nenéns, e é necessário em muitos casos. Mas também tem uma grande indústria que faz muita cesariana à toa, que já tem diversos estudos. Tem um filme, um documentário muito bom, chama Microbirth. Esse documentário ele mostra o quanto isso, na verdade, está trazendo de prejuízo. Quando fala em dinheiro, eles começam a se mexer um pouco, né? Em prejuízo para a saúde pública americana, esse alto número de cesarianas e tudo mais, por conta do que vai acontecer com aquelas crianças depois, mais para frente, principalmente ligado com a imunidade, enfim, outras coisas mais. Assistam aí, Microbirth, esse filme é fantástico. Uma das coisas que traz nesse filme é que me impressionei, assim, a quantidade de oligosacarídeo que tem no leite materno. Então, assim, mais de, se não me engano, 70% do açúcar que tem no leite materno não é para alimentar o próprio bebê. Ele é indigerível, ele é o quê? Ele é um pré-biótico que vai alimentar a flora, né, que vai se desenvolver naquele nenê. Então, assim, mais de 70% do açúcar que tem no leite materno não é para o nenê mesmo. É para fazer aquele processo de fermentação, para fazer boas bactérias e boas leveduras crescerem, para ele começar a se fortalecer, né? Para começar a ter a sua resistência, para conseguir viver nesse mundão. É muito lindo, né? A importância de prebiótico, desde a origem nossa, né? A importância dos probióticos aí, a importância do equilíbrio intestinal para a vida mesmo. Grandes coisas que a gente pode ver na natureza, mesmo do jeito que ela é, para a gente aprender mesmo e trazer isso para a nossa vida, né? Então, continuando, e aí teve assim uma grande decepção, né, dos cientistas aí e tal, e começaram a ver que na verdade eles precisavam estudar o intestino, porque é o grande lar, né, onde a maioria desses micro-organismos estão morando, vivendo, e começaram já vários estudos e livros e pesquisas mostrando ligação não só de diabetes, de Alzheimer, né, de outras doenças metabólicas, autoimunes, depressão, autismo, né, coisas mentais também e várias outras coisas bem modernas que estão bem assim comuns de acontecer com o desequilíbrio da flora, enfim, estudando o que acontece com um, o que acontece com o outro. Alguns desses livros, eu trouxe alguns aqui, então a gente tem da Julia Eder, O Discreto Charme do Intestino, vale a pena, tem uma parte muito legal ensinando como fazer cocô, né? A Bia, sabe como fazer cocô? Acho que é assim, sentar na privadinha ali, tal, né, postura ereta, pegar o jornalzão e vai, ler um capítulo, ler outro, ler outro, ler outro, às vezes acaba o jornal, nem chegou na metade, né? E aí vai lá no mato acampar, chegou no mato, agachou, fala, nossa, é assim que faz cocô? Então, a importância de às vezes levantar um pouquinho o joelho, colocar um banquinho embaixo, levantar um pouquinho o joelho, agacha, e ir um pouco para frente, para liberar um músculo que segura mesmo, o músculo puberretal, ele segura ali, para não sair nada quando a gente está numa posição confortável, assim, né, uma postura ereta. A gente sempre fez de cócoras e tal, então são coisas que às vezes auxiliam também para quem tem um intestino muito preso. Amigos da mente, Dr. David Perlmutter, então, nutrientes e bactérias que vão curar e proteger o seu cérebro, né? Esse aqui, o Discreto Charme do Intestino. Você sabia que sobrepeso, depressão, alergias e Alzheimer estão relacionados a distúrbios no equilíbrio da flora intestinal? Olha que interessante. Um livro fantástico aí também, de um grande especialista em saúde intestinal, Dr. Hiromi Shinya, A Dieta do Futuro,
tem também imunidade natural dele. Um cara assim, fantástico, simplesmente o que descobriu a colonoscopia. Então, ou seja, a pessoa que mais viu o intestino por dentro no mundo. Tem uma história de vida bem interessante dele na própria família mesmo, da esposa que foi desenvolvendo situações intestinais, chegou até, enfim, faleceu, deixou as filhinhas com ele. E ele viu que ele estava conseguindo, né, tirar pólipos, tumores e tratar intestinos assim de uma forma bem superficial, porque na verdade a raiz ali ele não estava percebendo, não estava querendo também, não estava nem vendo isso de querer mesmo tratar a situação da raiz, a origem daquele pólipo, a origem daquele tumor, a origem daquele desequilíbrio intestinal, que às vezes não é só fisicamente chegar, limpar, né, estruturar ele ali, né, também ver o que na pessoa, no estilo de vida, na alimentação pode estar acontecendo que está trazendo aquela situação. Então ele começou a estudar intestinos bem prejudicados e testes de desintoxicação e estilos de alimentação para trazer um equilíbrio para aquele intestino. E o estilo de alimentação, claro, dieta do futuro, o que é que previne cardiopatia, cura câncer, controla diabetes tipo 2, cura diabetes, alimentação à base de plantas. Alimentação à base de plantas, né? Proteínas vegetais, gorduras vegetais, né? Frutas, legumes, cereais integrais, leguminosas, oleaginosas, isso é vida, isso é saúde. Você vai em qualquer banca, você tem lá revistas de saúde, de equilíbrio, disso, daquilo, a capa é o quê? Uma abobrinha, uma berinjela, é um brócolis, né? Assim, então mostrando mesmo que é isso, tá? O reino vegetal, ele é abundante, ele é próspero em saúde, ele é próspero em fibras e carboidratos, que são às vezes indigeríveis para nós, que a gente chama de pré-bióticos. Tá? Então, do carboidrato pré-biótico, a gente tem os oligosacarídeos, né, fruto oligosacarídeo, enfim, que está, por exemplo, um grande potencial, né, dentro de uma fruta, uma raiz, a batata yacon, né, que muita gente usa, diabéticos principalmente, tal, é uma grande fonte de fruto oligosacarídeos. A gente tem inulina, pectina, lignina, que são as fibras, né? A pectina, muita gente faz geleia, usa lá a própria pectina, que tem, às vezes coloca uma maçã, né? Ou naquela entrecasca do maracujá, tem bastante pectina também. Então essas fibras estão aonde? Frutas, legumes, cereais integrais, leguminosas, oleaginosas, né? No que a gente chama de alimento. Ou seja, quanto mais vegetais, quanto mais cores, mais frutas, mais legumes, anota aí, ó. Pega um papelzinho, fala assim, preciso comer mais frutas, mais legumes, mais cereais integrais. Que cereais integrais? Será que é um sucrilhos, cereal integral com cheio de açúcar e tal? Não é bem isso. Cereal integral com o germe, o cereal com a casca, cereal que tem a fibra ali e tal, da sua forma que a natureza, mais perto possível que a natureza oferece, né, sem aditivos químicos, corantes, aromatizantes. A gente tem que ter muito cuidado com esse termo integral. Tem muita coisa disfarçada de integral por aí, produto industrializado cheio de açúcar, cheio de corante, de aromatizante. Alguns vêm até marshmallow e tá lá, pô, com vitamina A, D, E, né? Aí você vê tudo suplemento que tem ali e, na verdade, a maior parte daquilo lá é açúcar, milho transgênico, enfim. Tem uns cuidados com esse termo integral. Eu uso farinha integral e tal. Então, usar o próprio grão. A natureza, ela é sábia. Ela é, enfim, perfeita. Ela sabe como oferecer as coisas e nosso corpo também, ele tem a sua perfeição. Né? O processamento, né, dentro da alimentação à base de plantas, a gente evita ao máximo alimentos processados, né? Então, busca por alimentos minimamente processados. Se a gente tomar, por exemplo, um copo de suco de maçã com 5, 6 maçãs ali, coada, né, num juice, num processador, será que se a gente comesse 5, 6 maçãs, o nosso corpo ia estar aguentando? Como é que a gente fica comendo 2 maçãs? Às vezes a gente fica super saciado já, né? Tem pectina, tem as vitaminas, então aquela fibra, ela auxilia na saciedade e já mostra o tanto que tá bom daquele açúcar ali. Tem muita gente que não come frutas por medo, por conta do açúcar e tal, mas a fruta em si, você comer, ela vai ter as fibras ali junto, que vai fazer com que a absorção seja lenta, seja de uma forma que é para ser mesmo.
né? As frutas em si, elas são os alimentos mais perfeitos da natureza, né? Eu honro, reverencio as frutas assim como o auge do alimento mesmo, né? Admiro o frugivorismo e, enfim, é o único alimento mesmo que a natureza oferece mesmo, né? Oferece assim, bonito, até mostra com cor, mostra com cheiro, com aroma, com perfume. Fala, ó, tô pronto, pode levar, tô aqui para você, não danifica a árvore, não danifica nada. Então, se a gente colher um pé de alface, a gente arranca mesmo a alface lá, né? A folha tá ali, tem as funções dela para aquela planta. Né? A fruta não, a gente colhe e a planta ela continua a ficar feliz, porque a gente colheu, vai comer, vai se beneficiar e ainda vai dispersar aquelas sementes. Então é muito bonito ver essa relação mesmo que a natureza oferece frutas para nós. Então não tenham medo de frutas, claro, cada um na sua bioindividualidade, sabendo o que pode, o que não pode, mas fruta é vida e fruta tem componentes que vão auxiliar, né, a gente chama desses componentes pré-bióticos que vão auxiliar, na hora que eles chegam no intestino, a alimentar a boa flora. Isso são os pré-bióticos, é a alimentação, né, dentro dessas fibras e esses oligosacarídeos, que são carboidratos, que vão chegar ali no intestino e vão alimentar a flora específica, que vai fermentar, ainda vai produzir enzimas, várias outras coisas, vão crescer, se reproduzir e manter o equilíbrio. Né? A gente não precisa ficar se entupindo de probióticos e ficar com uma alimentação ruim, nociva, cheia de junk food, coisas de origem animal, laticínios e tudo mais. A gente pode ter uma pouca ingestão de probióticos junto com os alimentos e tudo, e ter uma boa alimentação e a gente já vai ter o equilíbrio. Porque tem muita gente que às vezes usa o probiótico como uma muleta mesmo, para conseguir ir no banheiro, para conseguir ter o equilíbrio. Mas a ideia é que a gente consiga ter esse equilíbrio no dia a dia mesmo, com a nossa própria alimentação, né? Então, mais frutas, legumes, cereais integrais, leguminosos, oleaginosas, pré-bióticos na vida, mais equilíbrio intestinal. E equilíbrio intestinal não é só fazer cocô, a gente está falando aqui, são tantos de benefícios para a vida, mesmo para a saúde não só física, mas mental também. Então, alguns livros legais aí, viu? De vocês debruçarem, investigarem, estudarem. Olha que legal, no Cérebro Desconhecido do Elion Pova, né? Que já falei um pouco. Tem uma parte que ele fala de que teve um paciente que começou a ter alergia a pelo de gato, né? E foi lá num especialista, o especialista falou, olha, você sim tem alergia a pelo de gato e que acontece toda vez que der uma crise, você vai tomar esse medicamento aqui específico e, bom, se livra dos seus gatos, que é a melhor coisa que você tem a fazer. Ele, com muito amor aos gatos, não queria se livrar, foi lá no Elion Pova, falou, doutor, o que está acontecendo comigo? Fez um mineralograma e viu que ele estava com uma alta taxa de mercúrio no sangue. E perguntou como é que ele estava se alimentando e tal, e ele viu que ele estava comendo, era muito tomate, né, porque o irmão teve um câncer de próstata e ele estava querendo evitar colicopeno e tal, comendo tomate. E só que aquele excesso de tomate que ele estava comendo, ele falou que gostava dos grandes, maduros e tal, não eram orgânicos e ele estava acabando se intoxicando o mercúrio por conta de agrotóxicos, que ainda no Brasil realmente não é nada de exemplo mundial, é um dos piores do mundo em diversidade e de poder, potencial cancerígeno e tudo mais. Os piores agrotóxicos do mundo estão aqui. Então, mostrando que o quê? Ele estava tendo uma alimentação não orgânica, teve uma intoxicação que danificou a flora dele e começou a abrir passagem para ele ter alergia a pelo dos gatos, né? Então, a grande origem das alergias alimentares, né? Na hiperpermeabilidade intestinal, no esgarçamento da parede intestinal através da danificação da flora, da mucosa, enfim, que acaba perdendo aquela seletividade do que entra e o que não entra no corpo. Aí entra uma proteína mal digerida, o corpo acaba marcando e aí alergia atrás de alergia, né? Criança, às vezes, nasceu de cesárea, não alimentou direito, né? No peito, né? Que é onde a gente herda também bons, não só os pré-bióticos, mas esse contato pele a pele, né? Com a mãe, já vai herdando também micro-organismos da mãe. Começa a ter alguma infecção, alguma coisa, aí lasca antibiótico no nenê e aí já destrói o que não tem, aí começa a ter alergia a leite de vaca, aí passa a leite de soja, começa a ter alergia a leite de soja, passa para castanha, alergia a castanha, enfim. O buraco é mais embaixo
é dentro, é no intestino, né? Precisa desse reequilíbrio intestinal para começar a fechar, começar a lacrar, começar a se proteger, para ter mesmo uma vida mais fortalecida, né? Desde o início, desde a nossa origem mesmo, né? Como criança e tudo mais. E, bom, falando um pouco de pré-bióticos, né? Então, dentro da alimentação vegetariana, a gente tem grandes especialistas que a gente pode estar estudando, por exemplo, o Dr. Eric, né? Na alimentação sem carne, essa é uma edição bem antiga e, putz, super recomendo os trabalhos dele. Tem um canal no YouTube bem interessante também, falando a respeito da alimentação vegetal, né? Mesmo quem não quer ser, não pretende ser vegetariano e tudo mais, que seja um dia na semana, 2, 3, né? Diversos estudos já mostram, né? Tamanho ligação de uma boa saúde mesmo com uma alimentação vegetal, e quem não quer ser restrito, tudo bem, eu super respeito, eu acho legal e assim, continuo sendo amigo, tá tudo em ordem. Então, cada um tem o seu tempo, tem o seu caminho, tem o seu biotipo, tem sua origem, sua história, sua genética, suas heranças culturais, enfim. Eu não tenho, enfim, eu quero cuidar da minha vida e de quem eu puder estar trazendo informações para ter uma vida melhor e mais feliz também, independente de como e das escolhas que tem, gosto de seguir por aí mesmo, tá? Então a gente tem também Conceição Trucon, alimentação desintoxicante, superimunidade, do Dr. Joel Fuhrman. Então são livros também bem legais aí, de quem quer estudar mais a respeito de uma alimentação à base de plantas, muitos estudos, muitos encontros, né, na SVB, enfim, informações de pessoas, né, capacitadas, nutricionistas, nutrólogos, para trazer uma orientação de uma alimentação à base de plantas com muita saúde e equilíbrio também. Então é um estilo de alimentação que vai trazer saúde intestinal, tá? Enfim, probióticos. Então vai trazer essa saúde intestinal através da própria alimentação, e se a pessoa já tiver com muita baixa, já detonou demais ali, não só com antibióticos, anti-inflamatórios, anti-histamínicos, anticoncepcionais, mas também com muito estresse, com muito açúcar, né? Uma dieta muito rica em carboidrato simples, refinado, também abre caminho para a proliferação de micro-organismos que não são bons, né? Dentre eles a Candida albicans, o Clostridium, né? Que tem até estratégias parasitárias que acabam fazendo com que a pessoa tenha baixa de serotonina, e a baixa de serotonina dá vontade de fazer o quê? Comer um docinho, né? Então muitas vezes a gente está parasitado mesmo, não só com vermes e tudo mais, mas com fungos e bactérias que se alimentam de açúcar, que fazem com que a falta de açúcar ali, eles tenham estratégias parasitárias que vão fazer baixar a serotonina e dar vontade de comer mais açúcar. Então é importante, dentro de um consumo de probióticos, de fazer essa lavagem, de dar por competição de espaço e competição de alimento. Claro, a gente vai cortando o açúcar, mas para não dar aqueles anseios, aquelas coisas muito fortes, entra com probióticos, entra com mais pré-bióticos, que vai auxiliar muito nessa transição para largar o açúcar, né? Para quem está precisando de uma forcinha extra, aí, mais um livro, Sem Açúcar com Afeto, Sunerich. Esse aqui é pedrada, preparem-se. Então, probióticos, né? A gente pode começar com esse aqui, ó, probióticos para leigos, algumas informações legais, né? Alguma coisa. Abre esse livro e descubra como proteger o seu sistema imunológico, como pró e pré-bióticos trabalham juntos, benefícios para a saúde digestiva, na saúde da mulher e tal, papel dos probióticos em alergias, infecções e distúrbios gastrointestinais, né? Mostrando tanto mais de ligação aí com diversas outras doenças que pode originar a partir daí. Então, os probióticos, a gente tem os probióticos que são vendidos na farmácia, na Floratil, S-Boulard, enfim, uma espécie ou outra, assim, forte. E muitas vezes eles são caros, muitas vezes não são sustentáveis no sentido de um consumo regular. E se você pensar que tem uma espécie, duas, né, 3, tem uns mais fortes que tem já 5 espécies diferentes e tal. Tem estudos de bebidas probióticas que a gente pode fazer em casa,
e alimentos, né? Mas as bebidas em si que a gente pode fazer em casa de uma forma muito econômica, prática e simples, que já chegam a ter mais de 15, 20 espécies, 25 espécies diferentes de bactérias e leveduras que podem atravessar a barreira ácida estomacal e morar no nosso intestino, trazer mais equilíbrio para a nossa vida, assim, é uma coisa fantástica, né? Então, a gente tem o kefir, famoso kefir, esse é o kefir de água, né? Os tibicos, então a gente faz com água e açúcar mascavo, a gente consegue fazer refrigerantes, danoninhos, iogurtes, enfim, um tanto de outras coisas com ele também. A gente tem um curso online ensinando um tanto de receitas, até os danoninhos são bem legais também, então coisas para crianças que podem ser bem gostosas, divertidas e fica muito bom de fazer. Então com a própria fermentação, né, dentro da produção dos ácidos, são ácidos que vão fazer processos bons de desintoxicação, que trazem uma regeneração do sistema digestivo. Então muita gente que tem problemas gastrointestinais acabam tendo melhoras, que é o que aconteceu comigo também, né? O que vem acontecendo comigo assim na minha vida. Então eu melhoro praticamente a cada dia com o consumo dessas bebidas fermentadas, principalmente o kefir e a kombucha, né? Então a gente tem a kombucha aqui também, essas colônias lindas, maravilhosas, parece uma panqueca, né? Um disco, que é fermentado num chá doce, né? E transforma aquele chá doce, né? Aquele açúcar vai sendo transformado em álcool e gás, e aquele álcool vai sendo transformado em ácidos orgânicos. Entre eles a gente tem o ácido acético, né? Que é o mesmo do vinagre, que a gente pode fazer vinagres, tem nos cursos também como produzir vinagres que a gente pode passar no cabelo, na pele, no vidro, limpar uma bancada, limpar uma roupa, né, beber e trazer o benefício do ácido acético, do ácido glucurônico e outros ácidos que são também poderosos desintoxicantes do organismo, principalmente também fígado, intestino, né, e trazem também a cada gole, né, micro-organismos vivos que vão morar dentro da gente e trazer os benefícios para a nossa fisiologia, do nosso corpo, né? Então, queima de gordura, imunidade, trabalhar assim o metabolismo, essa primeira linha de defesa mesmo, produzindo o próprio antibiótico, né? Então, dentro do que a gente falou no início de Segundo Cérebro, tem o próprio livro, né, o Segundo Cérebro, ele diz, faz um estudo, né, de onde que é produzida e armazenada a serotonina, né, onde é produzida e armazenada a serotonina no corpo humano. E aí, dentro desse estudo, descobriram que mais de 90% da serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, do bem-estar, da paz, é produzido e armazenado no intestino. Olha que legal, lembra que eu falei do Dr. Alberto, o capítulo da paz é intestinal, né? Uma coisa prática para a gente entender isso é assim, alguém já se sentiu enfesado? Aí? Você já se sentiu enfesado na vida? Como é que é se sentir enfesado? Não só fisicamente ali, mas como é que fica a mente, como é que ficam os pensamentos, como é que ficam as emoções? Enfesadas, né? E realmente, até alguém chegar lá e vai, né, no banheiro. Você vai falar assim, vai tomar kefir, né? Vai tomar kombucha. Aí a pessoa vai lá, toma kefir, toma kombucha, entra no banheiro, sai lá, felizão da vida, né? Que liberou aquela coisa, aquela nhaca que devia estar saindo. Então, quando o nosso intestino está em ordem também, a gente sente essa paz. É uma coisa fácil de saber isso. Mas a parte da serotonina é uma coisa muito importante, né? Quem tem depressão, aí, quem se sente muito para baixo e tal, pô, vamos lá, vamos dar uma alimentação mais à base de plantas, vamos incluir mais vegetais, vamos incluir mais probióticos, né? Então, não só as bebidas, né? A gente tem o Regivelac, tem vários outros fermentados aí que a gente pode estar tomando também, fazendo refrigerantes naturais e tal, muito saudáveis e gostosos e baratos, econômicos, né? Mas também tem os alimentos, né? Um chucrute maravilhoso, arrosadinho aqui de repolho roxo com repolho branco. Então, chucrute a gente vai gastar em repolho e sal, né? A gente tem aqui na horta. A gente pode fermentar também qualquer tipo quase de vegetal, né? De cenoura, pepino, abobrinha, fazer uns picles deliciosos, né? A selga com pimenta e algas e fazer quintis, enfim. Esses alimentos fermentados, né? Eles trazem assim
uma composição boa, gostosa no prato, que vai trazer aquela acidez, né? Vai trazer um salgadinho. Então você pode fazer um alimento sem sal e salgar ele com os fermentados, né? Técnica simples de fazer, tem muito vídeo, muita informação, a gente também dá curso de como fazer esses fermentados em casa de uma forma prática. O legal é que eles se conservam, né? Que a grande origem das conservas é para conservar mesmo. E dura muito tempo, a gente tem aqui esse chucrute de 6 meses para mais que está aí, e a cada vez que a gente vai dar uma vontadezinha, a gente faz um prato, tem umas 2, 3 variedades ali, a gente sempre tem fermentados para incluir ali na geladeira. Então é uma coisa muito legal assim de ter no dia a dia para enriquecer mais os nossos pratos. E aqui a gente tem o quê? Tem fibras também dos vegetais que vão, né, que são os pré-bióticos, e tem os micro-organismos que fizeram a fermentação, que estão aqui, que podem entrar e morar dentro da gente também, trazer esse equilíbrio. Tem o pré e o pré-biótico. Então por exemplo, um dos ácidos que é produzido aqui, né, o ácido ascórbico, vitamina C. Olha que doido isso, né? Porque a gente colhe lá uma fruta, a gente sabe que, se demorar muito tempo, a vitamina C vai oxidando e tudo, e é um dos ácidos produzidos no processo de fermentação do chucrute, por exemplo. Então, grandes navegadores como o Capitão Cook viajavam aí grandes... Ele é bastante mais famoso ali na região da Oceania, né, da Austrália. A gente tinha muitos mirantes lá na Austrália, tudo era Capitão Cook e tal, não sei o quê. Foi um grande navegador. Ele conseguiu chegar em longas distâncias porque ele levava tonéis e tonéis de chucrute. Olha que doido, você tem lá uma fonte viva de enzimas, vitamina C, né, fazendo com que aquela tripulação toda não tivesse escorbuto, falta de vitamina C. Então, a gente consegue, às vezes, na correria do dia a dia, né, vai lá, chupa aquela laranja que nem é orgânica, que foi da produção para o Ceasa para o mercado, do mercado para casa. Às vezes, como é que tá nessa laranja convencional, enfim, quantidade mesmo de vitamina C que tem no quintal orgânico e tal, que a gente tem aqui, por exemplo, ou de uma que vem no mercado do pessoal que mora mais na cidade e tudo mais. Então é um alimento que vai trazer muitas coisas ricas que vão além dos pré e probióticos também para a nossa saúde, né? Então vale muito a pena investir em mais pró e prebióticos para a vida mesmo. Vá, estude. Se quiser vir nos cursos também do Consciência e Saúde, sejam muito bem-vindos. A gente tem presenciais, online, enfim. A gente gosta mesmo de fazer os fermentados pela saúde. Então, para trazer mesmo mais saúde, fazer com técnicas, estratégias que vão resultar em alimentos para trazer mesmo mais felicidade para a vida, né? Esse é o grande objetivo do Consciência Saúde, desse meu trabalho. E, bom, estamos chegando ao fim da palestra aqui. Eu quero ser grato ao Conan pelo convite e também grato de você estar assistindo, você tenha plantado aí uma sementinha nessa palestra de um despertar aí para conseguir se dedicar mais para os estudos mesmo, de ver o tanto de livros que tem, de pesquisa, de estudos, de sites e blogs, de pessoas legais, com um embasamento científico e um tanto de vivência nesse assunto para trazer mais informação. Isso a gente tinha que aprender na escola, né? São coisas assim que básicas, né? Aprender a cozinhar, por exemplo, aprender a escolher um alimento e comer, a gente tinha que aprender na escola, que é um dos lugares onde mais, na grande maioria delas, onde mais a gente se degrada, né? Que eu lembro, pelo menos na minha escola, o que tinha na lanchonete, não era uma coisa assim muito agradável. E vendo aqui hoje em dia, né? Então, trabalhar isso também com as crianças em casa, fermentar é uma coisa muito gostosa, é muito bonito, é como ter uma planta, né? A gente tem ali uns fermentados assim no armário, é tipo como ter vasos, porque tem aquela vida ali acontecendo, né? E aquela vida são enzimas também. Então, os alimentos vivos, né? Os alimentos crus, vivos, que estão ali ativos, germinados, e os fermentados são alimentos extremamente ricos em enzimas, são biogênicos, geradores de vida. E a gente precisa de enzima para a vida, para ter mais disposição, ter mais equilíbrio, ter mais energia no dia a dia, né? Tem muita gente com baixa de energia porque muitas vezes não tem uma reposição das enzimas. A gente produz um tanto delas, mas na alimentação a gente tem essa opção mesmo de escolher
algum alimento, alguma bebida com mais enzimas para a gente ter essa reposição enzimática, trazer essa energia, trazer essa vida para o corpo. Então é legal buscar por isso, buscar por fermentados, buscar por germinados, por alimentação crua, buscar por uma alimentação à base de plantas, buscar se hidratar regularmente, buscar se divertir mesmo, né? Buscar tomar banhos de sol e ter um acompanhamento, né, de um profissional e tudo, mas sentir o próprio corpo, sentir o que o corpo está dizendo. A gente está, infelizmente, a cada dia mais nessa modernidade toda de industrializados e tal, e que perdendo um pouco desse sentido mesmo, de conseguir ouvir mais o corpo. A gente precisa resgatar isso, né? Para de ouvir, ler, tem muita informação de muita coisa, mas a gente tem o nosso tempo também de ver, de ouvir, de sentir o que o nosso próprio corpo está dizendo, o que a gente está precisando, tá? E, enfim, desejo saúde a todos, a todas, um bom Conan, uma boa semana, uma boa vida, muita alegria e muito equilíbrio, muita disposição, muita energia boa, positiva aí para todos, tá bom? Grato aí pelo carinho, grande abraço.